Boa tarde, pessoal. Aqui é a Luana. Espero que estejam todos bem. Vamos seguir agora, então, com o conteúdo de orelha. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Pessoal, a orelha é importante não só para nossa audição, mas também para o nosso equilíbrio, tá? Aqui vocês têm uma imagem que mostra todas as estruturas dela, que estão divididas em três compartimentos: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Esses compartimentos estão associados de forma a transmitir, amplificar e possibilitar a interpretação do som que você escuta. É por causa desse aparato todo aí que você está conseguindo perceber o som da minha voz nessa aula agora. Então, conforme eu for explicando cada parte, eu também vou dar uma noção geral da dinâmica da audição para vocês também, ok? Então vamos começar pela orelha externa. Pode passar, por favor. Então, sabe essa coisa aí do lado da nossa cabeça que a gente chama de orelha? Gente, isso aí é só uma parte da nossa orelha, tá? E é uma parte bem pequena, na verdade. Mais especificamente, é um componente da nossa orelha externa. Essa estrutura que fica no lado das nossas cabeças, que é composta de cartilagem e coberta por pele, é chamada de pavilhão auditivo. E é a única parte da nossa orelha que não está dentro da nossa cabeça. Essas irregularidades, essas curvas, esses sulcos que vocês estão observando no pavilhão auditivo são estruturas fundamentais para possibilitar o direcionamento da onda sonora, né, para o interior do nosso meato acústico externo, que está sendo circundado aí por esse pavilhão. O meato acústico externo, que vocês podem ver aí na imagem da direita, tem de 2 a 3 centímetros de comprimento e é aquela região da nossa orelha que a gente consegue alcançar com um cotonete. O terço externo desse meato é, assim como o pavilhão auditivo, cartilaginoso, mas os 2 terços restantes, mais internos, mais mediais, são constituídos de osso. Esse meato externo é como se fosse um túnel que vai desaguar no nosso famoso tímpano, né? A nossa membrana timpânica, que é o marco de separação que existe entre a orelha externa e a orelha média. Inclusive, né, gente, é por causa dessa disposição anatômica que vocês estão observando que acontece tanto acidente de ruptura de tímpano por causa de cotonete. Como eu expliquei, o meato acústico não é muito comprido, né? E se você enfiar o cotonete até lá no fundo, é bem capaz que você fure o seu tímpano sem querer. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Continuando então, a função dessas estruturas da orelha externa é basicamente oferecer um meio pelo qual o som vai se propagar até alcançar o tímpano. Essa membrana, então, vai vibrar com as ondas sonoras e transmitir essa vibração para os ossículos que estão presentes na cavidade timpânica, na nossa orelha média, que é a parte que a gente vai estudar agora. Mas antes de passar para o próximo slide, eu só queria esclarecer que eu deixei essas imagens mais detalhadas da anatomia do pavilhão e do tímpano para vocês consultarem mais tarde, porque essa parte acaba sendo mais específica e não está dentro do foco da nossa aula agora. Pode passar, por favor. Pessoal, eu acho essa parte dos ossículos, né, que são esses 3 pequenos ossos da orelha média, muito incrível. Esses 3 ossinhos estão associados uns aos outros em um sistema de alavanca, né? E o nome deles é martelo, bigorna e estribo. O martelo é aquele primeiro ossinho que vai capturar a energia e fazer o tímpano, que fez o tímpano vibrar, né? E vai transmitir essa energia para os outros ossículos nesse sistema em alavanca, né? O estribo, então, gera uma vibração numa estrutura denominada janela oval, e essa vibração sonora vai ser, então, transmitida para o líquido presente na cóclea, que é um componente da orelha interna que a gente vai estudar mais tarde. Nessa região da orelha média também há 2 músculos importantes, que são o músculo estapédio, que regula a tensão do estribo, e o músculo tensor do tímpano, que, como já diz o nome, né, regula a tensão no tímpano. A importância desses músculos reside no fato de que, quando eles se contraem, eles diminuem a eficiência da transmissão de energia nos ossinhos da orelha média. Ou seja, quando esses músculos estão contraídos, os 3 ossículos presentes na orelha média vibram com menor eficiência
e transmitem somente parte dessa energia para a orelha interna. Mas por que isso é importante? Gente, todo esse sistema é articulado para que se preserve a integridade da orelha interna, porque ela é muito frágil e ia sofrer muito se a orelha não tivesse a capacidade de converter altas amplitudes em baixas amplitudes. Além disso, nessa região também existe uma tuba, denominada tuba auditiva, que conecta a orelha média à faringe, né, a nasofaringe. Essa tuba é o canal pelo qual o ar entra e sai da orelha média, e ela é essencial para equalizar a pressão na orelha média, que tem que estar igual à pressão na orelha externa, né? Por que elas devem ser sempre iguais? Para que o tímpano possa então vibrar efetivamente, né? Ele não vai conseguir se a pressão for diferente. Gente, sabe aquela sensação de ouvido tampado que a gente tem quando está descendo a serra para ir para a praia? Então, essa sensação, que é muito comum, né, é gerada pela diferença de pressão que está se estabelecendo entre a pressão atmosférica e a pressão interna da orelha. Porque quando a gente desce a serra, a pressão atmosférica está aumentando. E quando a nossa boca está fechada, uma das extremidades da tuba auditiva também fica fechada, o que impede a circulação do ar, que seria o que possibilitaria que a pressão interna do ouvido ficasse igual à pressão externa. E é por isso que muita gente masca chiclete, engole em seco ou fica abrindo e fechando a boca quando sente que o ouvido está tampando. Isso faz essa extremidade da tuba auditiva abrir e aí as pressões, então, conseguem ficar iguais. Pode passar, por favor. Gente, aqui eu deixei um GIF bem bonitinho que mostra um pouco a dinâmica da audição. Aqui dá para ver as ondas sonoras chegando, né, pelo meato acústico externo, fazendo vibrar o tímpano, que por sua vez vai provocar a transmissão dessa energia pelo sistema dos ossículos em alavanca, que por fim vão lá provocar uma vibração na membrana da janela oval. Essa vibração vai então se transmitir através da cóclea, que a gente vai estudar agora na orelha interna. Pode passar, por favor. Pessoal, a orelha interna é dividida em labirinto ósseo, labirinto membranáceo e meato acústico interno, que é um canal estreito que segue por cerca de 1 centímetro dentro da parte petrosa do osso temporal. Eu não vou entrar em muito detalhe, tá? Para não fugir do foco dessa aula, mas eu vou passar o geral para vocês e dar um enfoque maior na parte de cóclea e duto coclear. Já já vocês vão entender o porquê do enfoque nessas duas estruturas, tá bom? Então, nesse slide, vocês conseguem ver, né, o labirinto ósseo da orelha interna, que é composto pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares, que eu deixei circulados com laranja. Esse labirinto ósseo está cheio de um líquido chamado perilinfa, e ele vai então envolver o labirinto membranáceo, que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Esse labirinto membranáceo, que é o segundo componente da orelha interna que a gente vai estudar agora, também está cheio de líquido, tá? Mas esse líquido já não é mais a perilinfa, e sim a endolinfa. Pessoal, só para vocês terem uma noção geral, a perilinfa e a endolinfa possuem composições distintas. A perilinfa é rica em sódio e pobre em potássio, enquanto que a endolinfa é rica em potássio e pobre em sódio. Isso é uma informação mais importante para o entendimento da fisiologia da audição mesmo. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes do porquê que isso acontece, porquê que isso é tão importante, mas eu estou falando só para vocês lembrarem que são líquidos bastante diferentes, tá? Esse labirinto membranáceo, então, é dividido em labirinto vestibular, dutos semicirculares e labirinto coclear. O labirinto vestibular contém o utrículo e o sáculo, que são dois pequenos sacos que estão dentro do vestíbulo do labirinto ósseo que eu mostrei no slide anterior. Já o labirinto coclear compõe o duto coclear. O utrículo, o sáculo e os canais semicirculares são aquelas estruturas responsáveis pelo nosso sentido de equilíbrio e posicionamento. Pode passar, por favor. Pessoal, como eu disse antes, eu quero dar um foco maior para o estudo da cóclea e do duto coclear que ela abriga. Pessoal, a cóclea possui um formato espiral, com um aspecto meio de concha, e como eu disse para vocês antes, é um componente do labirinto ósseo. A cóclea vai ser então dividida em 3 escalas: a escala vestibular, a escala média e a escala timpânica.
Essa divisão é muito importante porque tem um aspecto sobre ela que é muito particular. A escala vestibular e a escala timpânica, assim como os outros componentes do labirinto ósseo, são preenchidas por perilinfa. Já a escala média, que eu deixei aqui circulada em rosinha, é diferenciada das outras porque, ao invés de ter em seu interior perilinfa, ela apresenta endolinfa. E é essa parte da cóclea, gente, na escala média, que a gente chama de duto coclear, que é aquele componente do labirinto coclear da parte membranácea da orelha interna. Atenção para isso, gente, eu vou repetir mais uma vez porque isso é muito importante. A escala média da cóclea compõe o duto coclear. A escala média mais importante para a gente olhar agora, porque é na altura dela que se localiza aquele aparato sensorial que está responsável pela recepção do som. Vamos entender melhor o que é isso. Pessoal, como eu disse antes, a vibração sonora vai ser transmitida pelo tímpano para a janela oval pelos ossículos da orelha média, né? Fazendo com que a vibração seja transmitida na cóclea. Alguns segundos após a vibração do estribo, a membrana basilar, que é uma membrana que separa a escala média ou duto coclear da escala timpânica da cóclea, vai vibrar também. Essa membrana basilar que eu acabei de mencionar e circulei aqui de laranja é importante porque, como eu disse antes, a cóclea é uma estrutura óssea, rígida, que está preenchida por líquido. Então, para ela poder transmitir a vibração do som, ela precisa de algum sistema de amortecimento, e é para isso que serve essa membrana basilar, porque sem ela não haveria o amortecimento necessário para a transmissão da vibração provocada pela chegada do som. A vibração dessa membrana basilar, então, é detectada pelo que a gente chama de células ciliadas, que são essas estruturas que eu deixei circuladas aqui na imagem em azul. Essas células ciliadas se projetam para um gel rígido, que a gente chama de membrana tectorial, que está circuladinho aí de vermelho. Essas células ciliadas se dividem em dois tipos, internas e externas, sendo que as internas detectam o som, transformando a energia mecânica das vibrações sonoras em sinais neurais, que são transmitidos para o gânglio espiral, e as externas possuem a função de amplificar essa vibração que está sendo recebida. Todo esse conjunto que eu mencionei agora é denominado órgão de Corti, que está assentado sobre a membrana basilar na escala média, né, ou seja, no duto coclear da cóclea. Esse órgão de Corti, para poder transmitir os sinais neurais, que são referentes à recepção do som, é inervado por neurônios do gânglio espiral da cóclea, que é um gânglio sensorial da parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Então, gente, é esse órgão de Corti que é o aparato sensorial que eu mencionei lá atrás. E é por causa dele que eu quis dar um enfoque maior na cóclea e no duto coclear. Eu sei que eu tive que entrar um pouquinho na parte de fisiologia, também sei que essa última parte da aula foi mais complexa, mas mesmo assim tem uma parte considerável sobre a orelha interna que eu nem detalhei aqui porque não ia se adequar ao objetivo da aula. Então, mesmo que essa parte tenha sido um pouquinho mais complexa, eu tentei deixar de um jeito mais tranquilo, tá bom? Pode passar, por favor. Pessoal, vamos discutir um caso clínico agora, então. Eu acabei escolhendo a otite média para tratar aqui com vocês, porque é um caso que tem uma relação muito interessante com a anatomia da orelha média. Gente, a otite média é uma infecção na orelha média que é caracterizada pela presença de pus nessa região, podendo provocar muita dor, muito inchaço. Pessoal, lembra que eu disse que a tuba auditiva conecta a orelha média à nasofaringe? Então, isso significa que ela também é um fácil meio de acesso à orelha média por vírus ou bactérias, o que facilita o surgimento de infecções. E é por isso que a otite média é um quadro tão comum, especialmente em crianças. Mas por que especialmente em crianças? Então, dá uma olhada na imagem aqui da direita. Vocês percebem como a tuba auditiva das crianças, além de ser mais larga e menos comprida que a dos adultos, é também mais horizontalizada? Pois esses aspectos facilitam muito a ocorrência de uma infecção na orelha de uma criança. Então, olha como o conhecimento da anatomia facilita nosso entendimento de vários casos clínicos, né?
Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha parte. Vocês vão seguir agora com a cavidade nasal, que a Lavínia vai passar para vocês. Obrigada pela atenção.